A tua palavra também diz que deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Ó Pai, por isso nos fortalece. Por isso, ó Pai, nos sustenta. Sustenta, meu Pai, esses irmãos, a tua igreja. Ainda, meu Pai, que é um povo pequeno aos olhos do mundo, mas hemos escolhido, ó Deus, para subir de encontro ao Senhor. Porque o Senhor não está à procura de patricinha. O Senhor não está à procura de playboyzinho, não. O Senhor está à procura de homens e mulheres que têm compromisso com o Senhor e que tenha caráter, cheio do Espírito Santo, ó Deus, para levar a tua palavra, para levar o hino do Senhor, anunciar as boas obras que o Senhor ainda salva, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda batiza no Espírito Santo, que o Senhor ainda faz milagre, que o Senhor trabalha na vida da esposa, que o Senhor trabalha na vida do esposo, na vida dos filhos, que o Senhor é poderoso para libertar. Mas eu peço a Ti que a frieza espiritual que tem tomado conta do teu filho agora, vá te retirar agora, no nome de Jesus agora. Eu estou dando uma ordenança agora, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Deus vivo, eu peço agora no nome de Jesus, no nome de Jesus, toda a frieza espiritual da minha e da tua vida, sai agora, em nome de Jesus, sai agora, frieza espiritual, desânimo, pastor, eu não consigo mais orar, Deus vai te dar força, pastor, eu não estou conseguindo mais buscar como eu buscava, Jesus vai te dar força, Jesus vai te renovar, Jesus vai te aquecer, Ele vai te encher de força, Ele vai te encher de renovo nesta noite, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ministrar bênção, vitória sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E nós dizemos: amém. Você pode citar aplaudindo a Jesus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não vamos deixar, irmãos, que a frieza espiritual venha fazer parte da nossa rotina, mas pelo contrário, vamos buscar de Deus o refrigério. Por quê, pastor? Porque, irmão, há uma frieza espiritual em muitos, a qual não consegue mais buscar, não consegue mais ter um vínculo de intimidade com Deus. Mas não vamos deixar que o Espírito Santo se apague dentro de nós. Amém, queridos? Vamos estar louvando 442 da harpa cristã. 442 da harpa cristã. Logo depois vou estar passando para o mensageiro, o diácono Fábio, está ministrando a palavra nesta noite, para a glória de Deus, porque tudo é dele, é para ele, por ele, são todas as coisas. Nome da harpa cristã 442. Oh glória! Eu passei a mais de louvor, irmão, porque eu vi um pai no videozinho com sua criança, e quando falava que breve Jesus viria, ela começava a chorar. Oh glória! Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, tornam de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó que prazer, breve verei o bom Jesus, o bom Jesus, e viverei em plena luz, em plena luz, no meio do céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vida do Senhor.
eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já, e na celeste luz de Jeová, breve verei o bom Jesus, e viverei, oh glória, em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei, na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que me breve vem, os santos levará para a mansão de além de Jeová. Onde virá? Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu creio nesta promessa, irmãos. Eu creio que um dia esse sofrimento eterno ele vai acabar. Nós vamos ver o nosso bom Jesus. Nós vamos estar com Ele para sempre. Nós vamos poder tocar nele. Ele chama eu e você de bem-aventurado, porque nós não vimos, mas nós cremos. Eu creia nele que Ele é poderoso para nos dar vitória. Diácono Fábio, em nome de Jesus, glória a Deus. Por mais uma vez, irmão, vamos nos colocar de pé para orarmos, para receber o servo do Senhor nesta noite, para a glória de Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai amado e querido e santo, aqui está, papai, o teu filho, o teu servo, Senhor, a qual o Senhor conhece a vida dele, a intimidade, as guerras, as batalhas. Neste momento, Senhor, nesta hora de oração, eu quero pedir ao Senhor refrigério, cobertura espiritual. Continua guardando, Senhor, continua dando livramento, porque tu tem visto a sinceridade dele para com o Senhor. O Senhor tem visto também que às vezes não é fácil, às vezes questiona, mas está com a mão parada. Às vezes meu pai dói, às vezes meu pai está triste, machucado, ninguém vê, ninguém entende, mas o Senhor vê. Nesta noite usa ele como um canal de bênção para a tua igreja. Fala com ele, permaneça com ele, usa para o teu povo, para a tua noiva. No nome do Senhor eu quero apresentar o teu filho nas tuas mãos. Ele já está, e uma vez mais, Senhor, usa ele como um canal de bênção para a tua igreja. E nós dizemos: receba o servo do Senhor com as palmas. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja no Pai Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Glória a Deus. Deus. Eu peço aos irmãos que abrem a Bíblia em João 14, verso 6. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. João Santo é o nome 14, do verso Senhor. 6. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Deus é bom, Aleluia. maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. João 14, verso 6. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Asseguro-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só daqui, irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia.
querido, neste momento, Pai, te entrega a minha vida, minha alma nas tuas mãos. Aleluia. Que já não é mais eu, Senhor, mas é o Senhor que vai falar com o teu povo, com a tua igreja, Senhor. Eu te entrego, Pai, minha vida nas tuas mãos, sou apenas um instrumento nas tuas mãos. O menor daqui, Senhor, porque o grande aqui é o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor, nessa noite. Por isso eu te peço e te agradeço, Pai. Fala com a tua igreja em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo, irmão, eu sempre medito nesse versículo. Aleluia. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu pergunto para a igreja: será que nós temos acreditado nessa palavra? Será que nós temos confiado na palavra que Jesus falou? Será que nós temos acreditado nas palavras que Jesus tem dito através da Bíblia? Será que nós temos acreditado nas pregações que Jesus tem feito? E por que muitas vezes nós duvidamos das promessas? E por que muitas vezes afastamos da presença de Deus qualquer coisa que às vezes aconteça conosco, ou dentro da igreja, ou até mesmo lá fora, as pessoas às vezes falam algo e nós afastamos da presença de Deus, como se Deus fosse culpado do que nós estivéssemos vivendo. Quantas vezes, irmão, às vezes uma culpa que é nossa, nós queremos transferir essa culpa para Deus. Quantas vezes, às vezes as pessoas nos machucam, nos ferem, e nós queremos descontar essa dor em Deus, afastando da sua presença. Mas Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E que caminho nós estamos seguindo? Nós precisamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Jesus, Ele tem uma palavra que Ele disse: Ele é o caminho. Aleluia. O mais interessante é que Jesus fala: eu sou. E por quê? Que às vezes nós duvidamos que Jesus é na nossa vida. Meu Deus. Nós vemos em várias passagens da Bíblia, naquele tanque de Betesda, Jesus foi a cura daquele homem. Aquela mulher de fluxo de sangue, Jesus foi a cura. Aquele cego, Jesus foi a visão. Lázaro, Jesus foi a vida. Aquela mulher que estava à beira do poço, pegando a água, Jesus foi a água viva. Aleluia. Glória a Deus. E na nossa vida, Jesus está sendo o quê? Oh, Jesus maravilhoso. O que Jesus está sendo na nossa vida? O que Jesus está sendo na nossa casa, na nossa família? Aonde nós estamos colocando a fé que nós temos em Jesus? Será que nós estamos que nem os discípulos que andavam com Jesus, mas não conheciam o poder, a autoridade que Jesus tinha? Aleluia, aleluia. E essa palavra, quando ela fala eu sou, é uma palavra de autoridade de Jesus. Eu sou. Aleluia, Jesus. Essa palavra, irmão, o diabo ele treme quando Jesus fala eu sou. Glória a Deus. Porque o diabo sabe que ele é o Filho de Deus. Aleluia. O diabo sabe que Jesus é maior do que ele, maior do que as lutas, maior do que a dificuldade, maior do que os problemas. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Jesus é a solução de todas as nossas lutas, as dores. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei o seu fardo. E por que nós duvidamos, irmão? Porque nós duvidamos da palavra. Quando ele disse eu sou a ressurreição, a vida. Mesmo que estiver morto, irmão, vai viver. Se Jesus determinar que tem que viver, vai viver. Glória a Deus. Porque a palavra de Jesus, ela tem poder, ela tem autoridade de mudar a história, mudar a vida, mudar casamento, mudar família. Mas às vezes nós não acreditamos que essa palavra ela tem poder. Da mesma forma que as palavras negativas têm poder no mundo espiritual, essa palavra tem um poder maior ainda, que vence todas as batalhas no mundo espiritual. Aleluia, Jesus.
E nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela se renova cada dia. A palavra de Deus, cada dia que a gente absorve ela, que a gente lê ela, que a gente medita ela, ela tem uma mensagem diferente para nós. E Jesus, ele tem uma solução para cada um de nós. Nós vimos várias passagens na Bíblia, não foi só um milagre que Jesus fez. Vários milagres, várias formas, várias pessoas diferentes, cada um com uma enfermidade diferente. Nós vimos também aqui que Zaqueu estava em cima da árvore. Zaqueu não era enfermo, Zaqueu não precisava de dinheiro, mas Jesus foi a salvação da casa de Zaqueu. Aleluia, Jesus. Então nós vimos um Jesus poderoso, um Jesus que pode mudar a história, um Jesus que pode mudar a vida, mas nós não acreditamos que Ele muda. Eu acredito, Jesus, aleluia. Quantas vezes nós duvidamos? Deus, aleluia. E hoje eu vejo na minha vida cada história, às vezes as coisas acontecendo e eu vejo agir a mão de Deus, e eu fico grato. Aleluia, Jesus. Agora mesmo, irmão, nós estávamos vindo. Quando chega aqui um radar, tem um balanção lá, nós foi parado. E eu achava assim que o carro ia para o pátio de novo. Mas Deus foi tão misericordioso que o policial nem multou, não multou. Glória a Só Deus. colocou uma pessoa habilitada aqui para tirar o carro. Aleluia, Que eu vou liberar. Isso é o poder de Deus. Porque Deus, ele às vezes, por mais que às vezes as pessoas não acreditam, mas Deus vê a sinceridade que você tem com Ele. Glória a Deus vê o Deus. íntimo do nosso coração. Aleluia. Então nós precisamos acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, às vezes, nós olhamos e eu vi uma pregação, um profeta pregando e ele falando. Não foi eu com um padre, ele falando que as coisas de Deus, ela é de graça. Que as coisas de Deus que a gente coloca que é mais difícil, mas as coisas de Deus ela é de graça. Aí ele falando que o cigarro de maconha, quando a pessoa quer usar, tem que comprar, tem que pagar. A bebida tem que comprar, tem que pagar. A prostituição tem que comprar, tem que pagar. Mas as coisas de Deus, ela vem pela graça de Deus. Aleluia. E eu comecei a refletir. E às vezes nós colocamos no empecilho, nós preferimos pagar algo lá fora mais difícil do que apenas uma obediência a Deus. A única coisa que Deus quer de nós é só a obediência. Glória a Deus. A única coisa que Deus exige de nós é a obediência, que quando nós obedecemos, nós não andamos no pecado. Quando nós obedecemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A Bíblia fala de Jó, eu sempre às vezes vou usar sempre o versículo de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem reto, temente e obedecia a Deus. Mas mesmo assim, Jó não foi livre das tentações. Jó também passou por provações. Por que nós não somos melhores do que Jó? Nós não somos melhores do que Jesus. A diferença é que hoje as pessoas começam a passar pela prova, pela luta, ela desiste no meio do caminho, abandona Deus e vai para o mundo. E nós vimos que Jó, ele passou toda a dor, todo o sofrimento, mas ele não abandonou aquele que era o principal alimento da vida dele, que fazia sentido ele estar vivo. Porque, irmão, o que faz sentido de nós estar aqui na igreja e estar vivo é Jesus. Aleluia. É Ele que deu a oportunidade de nós estar aqui. É Ele que pagou o preço. Aleluia, Jesus. E aí quando nós vamos para essa reflexão que tudo é de graça, mas Jesus, ele pagou um preço, o seu sangue. Mas nós temos valorizado o preço que Jesus pagou. Verdade. Aleluia. Nós vimos aí muitas pessoas vendendo Jesus, muitas pessoas negando Jesus. Meu Deus. Se a gente parar para analisar, nós vemos muitas pessoas apontando muitos Pedro por aí. Se a gente for parar para analisar, nós vemos muitas pessoas apontando aí um Judas por aí. Só que há uma diferença de Judas. Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele teve remorso. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de
fala, e nós estamos vendendo Jesus muito pouco de que isso. Que quando nós abandonamos a presença de Deus, quando nós deixamos de servir a Deus, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos vendendo, trocando Deus por qualquer outra coisa. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com a presença de Deus, porque eu falo que dói quando a gente, às vezes, tem um momento que a gente se afasta da presença de Deus para conquistar de novo, é difícil. Jesus. Dói. A ausência de Deus dói. Verdade, é. Mas não quer dizer que Deus está ausente, que Deus nos abandonou. Aleluia. Às vezes Deus vai deixar nós insistir, buscar Ele até achar Ele de volta, mas Ele vai estar sempre com a mão estendida nos protegendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando o livramento Deus tem dado, Senhor. Quando o livramento Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Quantas pedras do caminho de tropeço Deus tem tirado da nossa vida. E nós só temos reclamado, nós só temos murmurado. Deus. Jesus. Quer ver uma coisa, irmão? Muitas pessoas estão igual aquela multidão, pastor. Meu Deus. Vem até conseguir a graça, depois que consegue a graça, afasta da presença de Deus e acha que não precisa mais de Deus. Deus é forte. Jesus. Mas Deus não está procurando essas pessoas. Papai. Deus está procurando pessoas que amam Ele de coração, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia. E a gente tem que amar a Deus é pelo que Deus é, não é pelas coisas que Deus faz, não é pelos milagres que Jesus fez, mas é a pessoa que Jesus era, que representa na nossa vida. Aleluia. Nós temos que amar a Deus é pelo que Ele representa para nós. Eu medito mais um pouco, eu volto no começo do tempo, quando tudo iniciou, no começo do mundo. Deus Ele fez as coisas, cada coisa no seu tempo, na sua hora. E Deus viu que as coisas eram boas, mas deu uma coisa que depois de um certo tempo Deus se arrependeu por de ter feito o ser humano. Meu Deus. Verdade. Por quê, irmão? Porque Deus deu livre arbítrio para o homem. Deus fez o homem imagem e semelhança dele. Mas nós temos manchado a imagem e a semelhança de Deus que Ele fez em nós, através das nossas atitudes. Meu Deus. E nós precisamos refletir em cima das nossas atitudes, na nossa falta de amor, da nossa falta de perdão. Irmãos, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E Jesus, Ele ensina nós a caminhar com Ele, a viver com Ele. Jesus, Ele ensina nós a cear com Ele. Mesmo tendo, Jesus sabia que no meio daquela ceia tinha um que era o traidor, tinha um que ia entregar. Mas mesmo assim, Jesus amou Ele da mesma forma que amou os outros. Judas não morreu sem salvação, não foi porque Jesus não perdoou ele, é porque ele mesmo não conseguiu perdoar ele, porque a culpa, a dor dele foi tão grande que ele não conseguiu suportar. Imagine, nós faz algo que desagrada a Deus, o diabo fica com aquilo na nossa mente o tempo todo, martelando. Você errou, você errou, você errou. Meu Deus. Você não presta, você não vale nada, você falhou. Principalmente às vezes nós que tem um carro, que tem um chamado de Deus, que Deus deu algo nas nossas mãos, e um dia às vezes nós cai e não consegue mais se levantar. O diabo fala: tu é um fracassado, tu não deu conta. Meu Deus. Mas Jesus nessa noite está dizendo para nós: eu sou a tua fortaleza, Aleluia. Glória a Deus. eu sou a vida. Glória. Eu creio. Então nessa noite nós precisamos entender que Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Se nós estamos doentes, Jesus é o remédio. Se nós estamos cegos, Jesus é a visão. Se nós estamos surdos, Jesus é a audição. Se nós estamos aleijados, Jesus é a cura que faz nós andar. Aleluia, Jesus. Então coloca Jesus no centro de tudo, coloca Jesus na frente de tudo.
Eu entendi uma coisa, que nós não vamos chegar ao reino do céu se não passar por um processo. Porque todos nós temos que passar pelo processo para poder entrar no reino do céu. Um exemplo, nós pegamos um alimento. Para nós se alimentar, um exemplo, vou colocar um exemplo simples, um arroz. Para nós chegar no mercado, nós compramos um pacote de arroz. O arroz, antes dele chegar no mercado, primeiro ele passou por um processo de plantação, depois de colheita, depois de embalado, depois foi para o mercado, depois do mercado veio para a mão do consumidor. O consumidor pega o arroz, lava ele, coloca na panela, coloca ele para cozinhar, para depois mastigar ele e engolir. Ou o processo que um grão de arroz passa para até chegar ao nosso estômago. A mesma coisa é o cristão para ser aprovado diante de Deus. E nós temos desistido do processo, nós temos desistido no meio do caminho, achando que voltar para trás é mais fácil. Meu Deus. Agora imagine, para e pensa um pouco, raciocina. Um exemplo, eu passei num lugar cheio de espinho, furei meus pés. Estou do outro lado. Aí quando eu chego do outro lado, eu desisto, eu vou voltar, vou tornar a passar pelo mesmo processo de novo. Só que retrocedendo, voltando para trás. E na presença de Deus, muitas pessoas estão passando por esse processo e voltam para trás de novo, quer voltar ao mesmo lugar, estacionar no mesmo lugar. Aí, a dor vai ser 2 vezes. Ele vai passar pelo mesmo sofrimento 2 vezes, uma para ir, outra para voltar. Meu Deus. E às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não entendem que o processo um dia ele vai acabar. E às vezes quando ela chega lá no final, que volta de novo, que ela tem vontade de voltar, mas aí o medo de passar pelo mesmo processo de novo não deixa ela voltar e continuar. Mas tem pessoas que às vezes ainda conseguem, ainda sabendo que é doloroso, sabendo que é difícil, mas ela fala, eu vou tentar de novo, eu vou de novo, e ela consegue chegar lá. Mas tem pessoas que não conseguem, param no meio do caminho. E quantas pessoas hoje nós vemos paradas no meio do caminho, que não conseguem dar um passo mais na presença do Senhor. Só que eu te falo, irmão, essas pessoas um dia elas vão ser cobradas. Um dia elas vão se arrepender de tudo, o processo que ela desistiu. É igual quando nós tomamos uma decisão que não tem a presença de Deus, quando chega lá na frente nós se arrependemos daquilo que nós fizemos. A mesma coisa, tomar uma decisão de voltar para trás. Vai ter um custo, vai ter um tempo. Um exemplo, que nem eu vim lá para cá, se eu chegasse no meio do caminho e voltasse, eu tinha um custo. Eu não tinha chegado ao meu objetivo, que era estar aqui. Eu tinha gastado a gasolina do carro da mesma forma que eu vim, voltei sem um objetivo. A mesma coisa é o cristão. Quando ele começa a caminhar, que ele para, que ele volta para trás, ele deixa de alcançar o objetivo que Deus tem. A promessa de Deus, ela não falha na nossa vida. É nós que corremos às vezes na promessa. É nós que desistimos da promessa que Deus tem para nós. Muitas pessoas estão paradas, não é porque não dou conta, mas não é ela que fracassou na missão que Deus deu e ela desistiu, ela não persistiu. Não é fácil, irmão. O mundo espiritual não é fácil. Tem dia que é luta, é batalha. Mas eu já acostumei. Às vezes vem a luta, as batalhas, as dificuldades. Mas eu já acostumei. Porque eu sei que no meio das batalhas, lutas, sempre tem a mão de Deus. E Ele nunca me abandonou. Nem quando eu estava fora da presença dEle, nem quando eu fazia a vontade do mundo, fazia o desejo da carne. Deus nunca me abandonou. Imagine agora eu na presença dEle. Glória a Deus. Eu quando eu olho assim, tem coisa que eu olho assim e não acredito, assim, falo, nossa, só Deus mesmo. Há um tempo atrás, irmão, a gente morava aqui, era de aluguel. E Deus juntou a gente casamos, e Deus deu uma casa, Deus deu um carro. Não é o carro do sonho, mas é o carro que Deus tinha para nós, que ia nos servir. Então nós temos que ser gratos ao que Deus deu.
comprar o outro lá, tentando negociar com o homem, e Deus falou comigo: esqueça do outro, cuida no seu, que eu te darei condições. Aleluia. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus. E nós fez, já tem um ano que nós estamos morando lá, que nós não estamos mais pagando aluguel, nós pagamos hoje o que é nosso. Aleluia, Jesus. Para você ver o que Deus faz. Aleluia. Mas é preciso acreditar, irmão. Às vezes tem hora que Deus está falando conosco: vai, eu estou contigo, não abro mão, vai, faça, eu estou contigo. E às vezes nós não acreditamos, nós duvidamos da palavra de Deus. Aleluia. E eu aprendi a confiar na promessa que Deus falou comigo. Deus usou pessoas para falar comigo: eu tenho uma promessa contigo e a promessa é grande. Então eu vou, mesmo arrastando na dor, mas eu vou. Glória a Deus. Porque eu sei que aonde eu não aguentar mais, a mão de Deus vai me sustentar. Aleluia, Jesus. Eu sei que no momento que eu não tiver mais vontade de andar, mas a vontade de Deus vai segurar na minha mão e vai fazer eu chegar lá. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos, irmão, ter dentro de nós a convicção que Deus, Ele é tudo para nós. Glória a Deus. Se eu estou fraco, Deus é minha fortaleza. Glória a Se Deus. eu estou com sede, Deus é a minha água que mata a minha sede. Glória a Deus. Se eu estou cansado, Deus alivia o meu fardo. Glória a Deus. Se eu estou sentindo dor, Deus é o remédio que cura as feridas. Aleluia, Jesus. Mas nós temos acreditado, irmão? Será? É, Jesus. Será que nós temos acreditado que Deus vai fazer? Só que as coisas no tempo de Deus. É. Não é do nosso. Às vezes nós queremos algo, eu quero. E às vezes quando as coisas não acontecem na forma, a gente quer desistir. Eu nessa época não era nem evangélico ainda. Eu fazia parte da igreja católica, da renovação carismática. E teve um dia que Deus usou uma pessoa para fazer uma promessa para mim. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer. E na época eu estava desempregado e Deus mostrava a pessoa, me envia dentro da Lia Line, que é uma empresa lá na Bahia. E passou 3 anos, irmão, para essa promessa se cumprir. E quando chegou um momento, já perto mesmo da bênção chegar, eu queria desistir. Falei: não, vou embora de novo, porque aqui não dá mais para mim. Eu sei que Deus me prometeu algo, mas está demorando e eu preciso. Na semana que eu estava planejando de vir para cá, Deus abriu uma porta já dentro da empresa, só que não era a mesma empresa. Outra empresa para fazer um serviço, porque Deus, Ele tem um processo. Quando Deus promete algo, e Deus vai preparando o caminho. E naquele momento Deus preparou. Eu trabalhei 3 meses dentro dessa empresa, fazia serviço para a Lia Line. Quando inteirou os 3 meses, o pessoal terminou o serviço e demitiu todo mundo. Aí o colega meu falou: não, tem um galpão do Bandeira lá que eles comprou, que a gente vai fazer a limpeza, você vai trabalhar comigo lá. Trabalhei mais 6 meses. Isso aí, a promessa já está indo para quase 4 anos. Aí trabalhei 6 meses, quando terminou lá, a mulher falou que ia mandar todo mundo embora. O colega meu chegou para a dona lá, a diretora de lá, que era que mandava em tudo, falou: não, os 3 meninos trabalham comigo aqui, eles trabalham com trabalho para eles. E tinha uma pessoa que ela tinha uma oportunidade de me ajudar, que ela trabalhava no RH. E toda vez que eu ia lá, ela dizia que ela não podia fazer nada. Que só quem podia fazer era a diretora. E realmente, quando Deus quer levantar a gente, Deus quer dar algo para dentro, Deus vai usar o grande, não é o pequeno. Verdade. Glória a Deus. E naquele momento, quando ela chegou lá, que ela me viu, lá ela ficou com a carinha assim, toda assim, que ela fez 2 perguntas só. É acostumado a fazer um monte de perguntas, um bocado de treino na entrevista. Ela só foi entrevistar mesmo aqui, mas ela já mandou colocar você para trabalhar. Aleluia. Só por causa do processo. E aí eu trabalhei 1 ano, 3 meses, com 3 meses, eles iam mandar eu e mais 2 embora. Aí já estava com o papel da demissão, falou comigo assim: a gente vai mandar embora, está reduzindo o funcionário, porque lá eles é assim. Tem momento que eles pegam, trabalham 3 meses, mandam embora, pega mais. E tem um pessoal do Senai que eles usam mais o pessoal do Senai para trabalhar. Porque quem paga é o governo. Então eles sempre querem economizar. Mas tem uma área, se você querer, a gente pode encaixar você lá na limpeza. Eu falei: eu estou aqui dentro para trabalhar. Porque às vezes Deus testa a nossa fé. Às vezes Deus testa nós para ver se realmente nós quer trabalhar ou não. Se realmente nós é humilde ou não. Eu falei: não, estou aqui dentro para trabalhar. Aí fui trabalhar dentro da empresa, limpando banheiro, varrendo fábrica, pegando lixo. E para mim é um trabalho digno qualquer outro.
Aí surgiu uma oportunidade num lugar lá que era distribuição de sola. Eles me jogaram para lá. Esse lugar virou um inferno, que tinha pessoas que tiravam a paz e o sossego da gente. Deus, eu não quero mais esse lugar. Esse lugar aqui é um inferno, não tenho paz mais nisso aqui. Aí Deus foi, preparou, usou outra pessoa lá. Chegou até o gerente, surgiu uma vaga na portaria. Ele ajeitou, eu cheguei, tem a reunião com eles todos. Ó, você vê como é que o diabo, às vezes quando as bênçãos vêm para a gente, o diabo ele tenta interferir. Mas aquilo que Deus determinou que é para você, ninguém toma. E tinha um rapaz na época que ele falava para mim assim, ele falava que ele era evangélico. E aí, quando ele soube que eu ia para a portaria, ele conhecia a menina que trabalhava no RH. E ele conversou no ouvido dela, todo dia o cara ia na casa dela. Aquela vaga ali tinha que ser para mim, que eu já estou velho, estou cansado, aquela vaga tinha que ser para mim até. E de tanto ele insistir que ela pegou e colocou ele na vaga. Aí teve um dia que ele chegou assim para mim. Falei, irmão, ali aquela vaga era para mim, que eu estou mais velho que você, estou mais cansado. Falei, não, amém, irmão. Se Deus preparou para você, porque era para você, não era para mim. Porque o que é meu, ninguém toma. Aí um dia eu estou lá dentro da fábrica, o encarregado geral, que lá chama gerente, aqui é encarregado geral, chegou lá e perguntou: você ainda tem vontade de ir para a portaria ainda? Falei, tenho. Ele falou: oh, não comenta nada com ninguém não, mas está saindo um rapaz, eu vou colocar na portaria. Então Deus, quando Deus trabalha na nossa vida, quando Deus quer dar algo para nós, mesmo que venha alguém que passa na nossa frente, igual hoje também eu estava meditando e vendo aquela passagem de Jacó. A bênção que Deus tinha era para Jacó, não era para Esaú. Mas Jacó, ele antecipou as coisas. E por isso que Jacó saiu daquela forma, corrido, sem nada. Às vezes, irmão, quando nós queremos passar na frente de outras pessoas, às vezes vai acontecer processo. Às vezes vai acontecer perda de muitas outras coisas. Às vezes nós vamos ser enganados igual Jacó foi. Só que a vontade de Deus na vida de Jacó, a promessa de Deus na vida de Jacó não tinha mudado. A promessa continuava de pé. O que Deus tinha com Jacó não mudou, porque ele pulou o processo. Só que nós vimos que Jacó ele passou por muitas lutas, muitas provas, mas quando chegou um momento, Deus mostrou para ele uma coisa que todos nós cristãos temos que ter, todos nós temos que observar. Deus mostrou para ele uma escada que subia para o céu. Aleluia. E anjo subia e descia. Essa mesma escada, Deus mostra para hoje nós. Os anjos subindo e descendo, nos guardando, nos protegendo, mas nós precisamos ter a humildade de começar a subir de degrau em degrau. Aleluia, Jesus. Porque quando nós aprendemos a andar na caminhada com Deus na humildade, quando nós aprendemos a andar com Deus com sinceridade, mesmo que nós às vezes tenta cair, mas o anjo ele vai estar do nosso lado para nos segurar, para nos guardar. Então, a partir daquele momento, Deus começou a cuidar de Jacó. A mesma coisa somos nós, irmãos. Se Deus cuidou daqueles profetas lá, aos tempos atrás, imagine nós, hoje, nós acreditamos que Deus vai cuidar da mesma forma. Talvez hoje eu podia ter levado outra multa, talvez eu podia ter perdido até a carteira que eu estou tentando tirar, já tentei 3 vezes. E perdi, talvez eu podia ter perdido, porque se eu levasse uma multa, eu perdia tudo. Eu tinha que começar tudo do zero daqui 6 meses. Mas a mão de Deus é tão poderosa, porque Ele sabe a sinceridade, o compromisso que eu tinha com Ele hoje aqui. Glória a Deus. Eu não liguei para o carro, o meu negócio é o compromisso que eu tenho com Deus, porque eu sei que se eu perder esse daí, Ele vai me dar o melhor. Porque Deus ele não vai dar coisa pior para nós, Deus dá o melhor para nós. Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus diz que se nós crermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas às vezes nós não comemos, irmão, porque nós não cremos. Então a palavra de Deus ela se renova, ela transforma, ela muda. Porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém
Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E às vezes nós estamos tirando Jesus do caminho e passando por cima das pedras, passando por cima de tudo, querendo alcançar, sendo que Jesus nos jogou de lado. Mas Jesus tem que ir na frente, porque é Jesus que tira os empecilhos. Jesus que remove a pedra. Verdade. Aleluia. É Jesus que remove a pedra da nossa vida. É Jesus que remove tudo do nosso caminho, tira todos os empecilhos. Mas nós precisamos, irmãos, acreditar na palavra. Que adianta a gente ouvir a palavra e a palavra não fazer mudança em nós? Que adianta nós ouvir a palavra todos os dias e ela não ter uma mudança, uma transformação? Aleluia, Jesus. É um ouvinte surdo, irmão. Ouve, mas não pratica. Às vezes, a correria há muito tempo, eu não vou dizer que todo dia eu pego a Bíblia para ler, mas às vezes os versículos que é pregado aqui eu fico com ele na mente, às vezes eu estou no trabalho meditando, e Deus vai me dando sabedoria através daquela palavra, e Deus vai me lembrando outros versículos, e eu vou ali na mente ali, eu não consigo guardar os números, nem assim, às vezes as páginas, mas às vezes Deus vai colocando na minha mente, eu começo a refletir lá no fundo. E é onde Deus tem me dado a graça, irmão. Glória a Deus. É onde Deus tem me dado força. Eu sei que às vezes a caminhada não é fácil. Mas se lá no mundo também é difícil as coisas, nós vemos sofrimento, nós vemos luta. Agora imagine. Nós vimos para a igreja todos os dias, mas não obedece a Deus e um dia nós vamos para o inferno. Ele tem perdido. Meu Deus. E às vezes nós vemos pessoas lá fora que não iam para a igreja, pastor, e chegar aí para o reino do céu, porque às vezes ela não vem para a igreja, mas às vezes ela é obediente à palavra. Meu Deus. Então nós precisamos ser obedientes, nós precisamos mudar, que a palavra muda e transforma a nossa vida. Irmãos, eu não sei pregar. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Então, a partir de hoje, deixe Jesus ser o seu caminho. Aleluia. Deixe Jesus ser a sua vida. Deixe Jesus conduzir a sua casa, a sua família, Aleluia, Jesus. no seu trabalho, onde você for. Se às vezes vem as lutas, levante, coloca na mão do Senhor. Eu tenho colocado, irmão. Aleluia, Jesus. Cada momento da minha vida eu entrego, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Já não é mais a minha, já não vivo mais eu. E eu tenho passado. E Deus tem me dado a graça. Deus não tem deixado faltar nada para mim. Aleluia. Às vezes quando eu penso assim, falo, Senhor, nossa, eu não tenho dinheiro para colocar gasolina no carro. Às vezes eu arrumo alguém que me empresta, na hora que eu pego, eu pago. Às vezes o pastor me abençoa aqui também. É Deus, irmão, cuidando. Aleluia, Jesus. Deus não deixa aquele que ora, aquele que busca, aquele que paga o preço, Deus não deixa desamparado. Verdade. Aleluia. Graças a Deus, nós passamos por prova, por luta, mas Deus não tem deixado faltar um pão de cada dia na nossa casa. Aleluia, Jesus. Nós nunca ficamos um dia sem comer porque faltou pão, porque Deus ele não deixa. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ser gratos mais a Deus. E assim agradeço minha rica oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim como ao chamado, irmãos, e o escolhido, eu creio, eu vejo o sacrifício dos irmãos, e eu comparo uma mulher de Deus, um homem de Deus, não é pelo tanto que ela canta, pelo tanto que ela prega, não é pelo estar todo dia na igreja, é pela conduta, sabe, irmão? Pela sinceridade de Deus, porque não é fácil, sabe? Então, que Deus abençoe o Diácono Fábio, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus Cristo. Finaliza aí, Beth, que Deus abençoe, sabe? Vamos